muito interessante nós observarmos o livro de Atos para nós vermos como que nossos irmãos no passado, tanto Paulo como Pedro, outros apóstolos e discípulos, pregaram o Evangelho. Porque hoje nós entendemos que nós fomos chamados não simplesmente para estarmos reunidos aqui nesta noite ouvindo a mensagem, mas Deus também nos chama para anunciar as boas novas. E muitas vezes nós nos questionamos qual a maneira mais eficiente ou como podemos transmitir a mensagem que nós temos crido, que nós temos recebido para outras pessoas. E o texto de hoje, ela nos dá duas lições muito importantes. Primeiro, a própria mensagem que Paulo dá aos atenienses, o que ela fala para nós hoje, na Igreja Presbiteriana de Filadélfia, no ano de 2022. E uma segunda lição é como nós podemos aprender da ação do Espírito Santo na vida de Paulo ao transmitir a mensagem do Evangelho. Então, quando nós vemos no começo do discurso, no versículo 22, diz: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E não é de se espantar que os atenienses eles eram extremamente religiosos. Quando Paulo fala em tudo tem observado, é porque antes, no versículo 16, fala que enquanto Paulo esperava seus irmãos em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Era uma cidade muito religiosa. Era uma cidade em que cada canto você encontrava um templo de um deus grego. Hoje nós conhecemos muito sobre os deuses gregos, Zeus, Afrodite, e em cada ponto da cidade você encontrava. Me lembra muito Ouro Preto. Quando você vai visitar Ouro Preto, em cada canto você encontra uma igreja. Em todos os lugares lá, tem um momento lá que você vê umas 5 igrejas logo no seu campo de visão. E lá os atenienses, eles tinham muita adoração aos ídolos. Só que o interessante é que no versículo 16 fala que Paulo se revoltava em face à idolatria dominante da cidade. Mas como que Paulo começa falando aos atenienses? Ele não chega lá gritando, chutando o pau da barraca, chutando os santos deles. Não chega falando, vocês vão para o inferno, vocês estão perdidos. Mas ele começa dizendo: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E no versículo 16, quando fala que ele se revoltava em face à idolatria, não é porque ele estava se revoltando contra os atenienses, contra os gregos e querendo brigar com eles. Porque a própria Escritura fala que os nossos inimigos não são carne, não são pessoas, mas são principados e potestades. Por que Paulo se revoltava diante da idolatria? Como nós bem sabemos, a história de Paulo é bem conhecida pelas suas viagens missionárias. Ele viajava de cidade em cidade e ele anunciava o evangelho para cada pessoa. E quando ele chega nessa cidade, ele olha cada templo, cada adoração, cada idolatria, e ele se revolta por quê? Porque ele vê, olha o que o pecado fez com a humanidade. Olha como, e até você percebe isso até no próprio discurso que nós acabamos de ler. Ele olha para a humanidade e vê, olha como a humanidade está cega, olha como o pecado nos cegou, olhava para esses atenienses e olhava toda a característica da humanidade. Como nós estamos perdidos, como nós nem sequer sabemos o que buscar, o que encontrar. E ele via na situação de Atenas justamente essa característica. Eles querem adorar qualquer deus. Paulo, então, ele continua no versículo e ele mesmo menciona: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, e esse altar chamou a atenção de Paulo, que está escrito ao Deus desconhecido. Então, o que Paulo percebeu? Paulo percebeu que eles eram pessoas que queriam estar adorando deuses. Eles queriam estar, de alguma maneira, buscando adorar algum deus. E ele via que tinha um altar chamado um Deus desconhecido, e ele pegou o quê? Justamente a situação daquela sociedade, daquela cidade, e apontou: olha, esse Deus que vocês não sabem quem ele é, esse Deus que é desconhecido, é justamente esse Deus que eu estou anunciando.
Paulo, ele pega justamente a situação em que via a necessidade deles e, em vez de simplesmente empurrar uma religião, uma doutrina, ele foi responder às necessidades daqueles atenienses. E isso nos dá uma lição muito valiosa. Toda pessoa, todos seres humanos, em essência, são religiosos. Em essência, querem buscar adorar algum Deus. E quando nós encontramos a necessidade daquela pessoa, nós podemos correlacionar com a resposta que nós podemos dar a essa necessidade. Foi exatamente isso que Paulo fez. Esse altar, é bem interessante a história desse altar do Deus desconhecido, porque sempre quando acontecia alguma tragédia em Atenas, seja um furacão, ou uma peste, ou fome, ou qualquer miséria, qualquer coisa ruim, qual que era a mentalidade deles? Não, provavelmente algum Deus deve estar com raiva da gente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai adorar esse Deus ou sacrificar esse Deus. E uma das pessoas que até Paulo menciona, esse poeta, que ele cita aqui logo mais na frente, ele é chamado de Epimênides. Qual que era a ideia do Epimênides? Ele dizia o seguinte, olha, peguem umas ovelhas, soltem elas pela cidade, e onde essas ovelhas pararem, vocês cultuem a esse Deus. Então, se parasse no templo de o deus Ares, você adora esse Deus. Se você parar no a deusa Afrodite, você sacrifica para essa deusa. Só que tinha algumas situações, e quem conhece bem, sabe que as ovelhas elas não têm uma visão muito ampla, a visão delas é bem limitada. Então elas ficavam vagando totalmente aleatório pela cidade. E tinha situações em que elas paravam num lugar que não tinha nenhum templo. E, em vez de eles perceberem que essa ideia não era uma ideia boa e tentarem entender qual que é o problema real, o que eles faziam? Não, deve ter algum Deus que nós não sabemos, que nós desconhecemos, então vamos levantar um altar e sacrificaremos a esse Deus desconhecido. Só que isso não era uma coisa única, pela cidade era espalhado vários altares ao Deus desconhecido. E Paulo se defrontou diante de um desses altares, que eram muito populares. E aí Paulo ele explica essa situação quando ele fala, e aí ele começa quando ele fala, né, encontrei esse altar ao Deus desconhecido, e ele fala, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, o que ele fez? Ele observou a situação dos seus ouvintes, ele entendeu mais ou menos a maneira como eles entendiam o mundo ao seu redor, e ele pegou aquela ligação para apontar para o Evangelho. E aí Paulo, no versículo 24, ele começa a apresentar ao Deus que ele tem crido. E ele fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Uma característica bem marcante da humanidade, que é que nós vemos nos atenienses, é que nós pensamos que nós podemos fazer algo, que Deus possa nos fazer em troca, em algum favor. Então, tanto é que essa questão do altar do Deus desconhecido, quando eles levantavam, podia até surgir pergunta, mas que Deus é esse? Aí alguns poderiam dizer, mas não importa. O que importa é que ele vai saciar as nossas necessidades. O que importa é que nós vamos ficar livres da maldição que nos está assolando. E uma pergunta que é importante a gente fazer. Será se nós também não agimos como esses atenienses, que nem sequer se preocupavam em se relacionar com esse Deus? Tanto é que fala, não, vamos botar até um Deus desconhecido. O importante é que ele satisfaça as nossas vontades. Nós estamos aqui reunidos nesta noite, justamente para conhecer esse Deus, para ter um relacionamento, para saber quem é esse Deus que Paulo aqui anuncia, ou simplesmente porque temos alguma necessidade, ou porque estamos aqui para pedir algo em troca, em favor. Durante toda a história da humanidade, sempre a religião foi vista como uma troca, em que eu dou algo e Deus, em retorno, me retribui com algo em troca. Mas o que Paulo fala é que não tem nada que nós possamos dar a esse Deus, e por isso que ele começa o discurso dizendo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, ele é Senhor do céu e da terra, ele é de tudo, não tem nada que nós possamos dizer, eu vou devolver o dízimo, então eu estou dando dinheiro ao Senhor.
O nosso salário não é nosso, é Deus que nos dá. Ah, eu vou entregar a minha vida. A nossa vida não pertence a nós. Ele que nos criou, Ele nos formou. Os nossos filhos não pertencem a nós, mas pertencem a Deus. Tudo que existe nesse mundo, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E é isso que Paulo está abrindo os olhos dos atenienses, pensando, vocês acham que tem alguma coisa, através desses sacrifícios, buscando outros deuses, tentando agradar a todos os deuses, vocês acham que com isso vão conseguir dar algo a Deus? E no versículo 25 ele fala, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Tem alguma coisa que nós podemos dar que Deus precisa de nós? Por acaso nós somos tão inteligentes que Deus possa precisar da nossa sabedoria? Ou nós temos habilidades? E muitas vezes, até dentro da igreja, nós pensamos que, nossa, eu sou importante porque eu tenho tanta habilidade, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei falar, tal. Como se Deus precisasse de nós, se Deus não estalar de dedo, Ele pudesse levantar uma legião de anjos para anunciar o evangelho para toda a humanidade. E Paulo abre os olhos dos atenienses. E quando a gente vê isso, ele não está dando uma bronca nos atenienses, mas ele está abrindo os olhos dos atenienses. E ele fala, atenienses, nem ele é servido por mãos humanas, como se precisasse como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E Paulo ele tenta juntar toda a humanidade numa única situação que ele fala, de um só ele fez toda a humanidade. Muitas vezes nós separamos a história dos israelitas com a história dos gregos, com a história dos babilônios, mas o que a mensagem dos evangelhos sempre nos aponta, e Paulo sempre prega nisso, é que toda a humanidade veio de um só Adão em que Deus fez. E aí ele fala, no versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Essa expressão que ele fala, tateando, ela é bem interessante e ela condiz muito com a realidade dos atenienses. Por quê? Em Romanos, se vocês lembrarem, Paulo fala que justamente por nós termos sido criados por um Deus, há em nós essa necessidade de estar adorando a Deus. Só que o que o pecado fez, em vez de adorarmos o Deus verdadeiro, nós adoramos criatura no lugar do Criador. E aqui o que Paulo fala é, atenienses, todo esse tempo vocês tentando buscar adorar um Deus, isso mostra que vocês estão no caminho certo, realmente existe um Deus e realmente vocês precisam estar adorando e se curvando diante desse Deus. Mas vocês não sabem quem é esse Deus e por isso que vocês andam tateando. É justamente quando você está no escuro, que você não sabe onde ligar o interruptor, que você vai pegando nos móveis, na mobília, e às vezes você tropeça, às vezes você tenta encontrar. Então ele fala, vocês estão tateando, tentando encontrar, está no caminho certo, mas falta vocês ainda conhecimento. Falta ainda vocês compreenderem quem é esse Deus. E a gente voltar no começo, ele fala, é justamente esse Deus que estou anunciando a vocês. E aí ele fala, bem que não está longe de cada um de nós. E ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Toda a nossa existência, tudo o que nós somos, todas as características da nossa vida, a base fundamental é exatamente o Deus que nos criou e que nos formou. E aqui ele fala, porque dele também somos geração, e sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, que é uma característica bem marcante da idolatria. Hoje pela manhã, na aula bíblica, o pastor nos deu uma aula justamente sobre a idolatria do povo de Israel, que diante, mesmo Deus Todo-Poderoso, tendo libertado eles com fortes sinais, com uma mão poderosa, de tal ponto que todos os vizinhos, os reinos vizinhos, perceberam que grande é o Deus dos israelitas. A partir do momento em que Moisés se afastou, eles queriam algo para idolatrar, algo para adorar. Essa, infelizmente,
é a nossa natureza. Se nós não conhecemos esse Deus em que Paulo anuncia, se nós não realmente sabemos as características, quem ele é, a sua personalidade, os seus atributos, de maneira nenhuma nós vamos adorar ele. E aí, esse é um momento crucial, porque até agora Paulo está dizendo, vocês não sabiam muito bem, vocês não tinham essa compreensão tal, mas aí entra justamente o versículo que no momento da confissão dos pecados eu li. Ele fala, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Tudo que vocês fizeram até agora é porque vocês não conheciam o verdadeiro Deus. Mas justamente agora, nesse momento, que é bastante propício, Deus levantou pessoas para anunciar quem é esse Deus aos atenienses. Imagina, todo esse tempo, eles no escuro, tateando, sem ter ninguém. E Deus levantou Paulo para anunciar o Evangelho. E é uma coisa importante a gente analisar que, se Paulo se recusasse a anunciar o Evangelho, se Paulo não quisesse, ou se renegasse, ou tivesse um coração rebelde, duro, é claro que Deus poderia levantar outras pessoas, mas imagina, quantas pessoas que naquele momento estavam sofrendo, quantas pessoas naquele momento precisavam de uma palavra, quantas pessoas viviam essa situação perdida, buscando deuses de toda a situação, de todas as formas, tentando procurar uma paz para si. E agora elas têm a mensagem. E isso nos fala também a nós. Quantas pessoas que nós conhecemos, familiares, amigos, colegas, que estão que nem a situação desses atenienses, tateando, perdidos, tentam buscar uma religião, tentam buscar uma filosofia, uma doutrina, um modo de pensar, tal, e tentando buscar respostas para isso. E nós temos a resposta. E muitas vezes nós nos recusamos de anunciar as mensagens boas novas para esses nossos amigos e familiares. Paulo, ele é muito conhecido como apóstolo dos gentios, porque boa parte do seu ministério era como nessa cidade de Atenas. Ele pregou o evangelho em várias cidades. E muitas igrejas cresceram a partir da pregação de Paulo. E o evangelho começou a se espalhar em muitas situações, em muitos contextos. E hoje nós conhecemos o evangelho porque pessoas não se calaram. Elas não guardaram o tesouro só para si, mas elas começaram a anunciar, começaram a divulgar, porque, em primeiro lugar, o evangelho impactou a vida delas. Se a gente se lembra bem da história de Paulo, Paulo era inimigo da igreja. Ele perseguia cristãos. E o evangelho transformou a vida de Paulo. E ele entendeu, e até mesmo a gente analisar a própria vida dele, ele largou tudo, abandonou tudo, por amor a Cristo, por amor ao evangelho, por amor à igreja. Muitas vezes a gente pensa que as pessoas que nos amam são pessoas que nos tratam bem, que nos falam coisas alegres, que sempre nos tratam com carinho, com simpatia, mas o verdadeiro amor que a gente vê, que as Escrituras nos ensinam, é justamente de nós entregarmos as nossas vidas por amor ao Evangelho, por amor a Cristo e por amor à igreja. Paulo, a gente não vê muitos relatos de como Paulo tratava os irmãos dessas igrejas, mas a gente vê que realmente ele amava eles, porque ele abandonou tudo da sua vida para que eles possam ter esse conhecimento, para que eles possam ter a compreensão do Evangelho que transforma, que vivifica, que faz com que nós sejamos pessoas totalmente renovadas. E aí, continuando no versículo 30, ele diz, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E por que Paulo está anunciando isso? Porque há um dia em que toda a humanidade, atenienses, gregos, judeus, brasileiros, americanos, europeus, africanos, em que toda a humanidade que veio de um único homem,
estará diante de um grande tribunal e diante de juízo. E é justamente se nós não temos amor, se não é o amor a essas pessoas que nos move, que o amor a Deus e o temor de que um dia, diante desse tribunal, todos nós estaremos para prestar contas das nossas atitudes e das nossas ações. E aí ele fala, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E é curioso que aqui ele fala exatamente que Deus nos dá a vida e ele aponta para Cristo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e isso causa uma estranheza aos atenienses. Porque até antes, nos versículos anteriores a esse discurso de Paulo, os atenienses, até eu cheguei a comentar na escola bíblica, que quando os atenienses falavam, esse cara está falando de vários deuses, porque Jesus anunciava duas palavras em grego, uma é Iesus e a outra é Anastasis. E eles pensavam que eram dois deuses, porque a gente tem muitos deuses, tem vários deuses. E uma coisa também que nos chama a atenção é que pregar um deus para os atenienses não era nenhum problema, eles aceitavam vários deuses, então não tinha nenhuma dificuldade. Mas a dificuldade aqui foram justamente com a segunda palavra, porque a primeira, Iesus, é Jesus, só que a segunda palavra, Anastasis, quer dizer ressurreição. E aí Paulo estava falando aos atenienses de que Deus ressuscitou e estava falando da ressurreição dos mortos. E para os atenienses isso era um absurdo. Não somente os atenienses, mas hoje muitas pessoas não acreditam na questão da ressurreição. E Paulo vem anunciar justamente para eles, porque eles não entendiam o que era a ressurreição, anunciar que a nossa vida não se reside, ela não se relaciona justamente com essa realidade. Mas nós somos, até mesmo como o pastor comentou hoje pela manhã, peregrinos, ou seja, viajantes. Nós estamos aqui por um curto tempo, até que nós estaremos no reino celestial, no reino do nosso Deus. E Paulo anuncia essa questão da ressurreição dos mortos, em que Cristo ressuscitou, e justamente porque Cristo está vivo, ele não está morto, ele vive, é que nós também viveremos. Paulo cria na ressurreição. Tanto que Paulo fala, se nós não cremos, e isso era uma questão muito importante dentro daquele contexto, ele até menciona, se nós não cremos em ressurreição, é vã a nossa fé. Não importa o quão nós nos dediquemos ao estudo, mas se nós não cremos na ressurreição, não somente de Cristo, mas na ressurreição, na nossa ressurreição, é vã a nossa fé. E aí, qual o resultado dessa mensagem? Quando a gente olha no versículo 32, a gente vê que duas pessoas em destaque se convertem. Algumas criticam Paulo, dizendo, esse cara está falando coisas absurdas. Outros, nossa, esse negócio da ressurreição precisamos entender melhor. Mas tem duas pessoas aqui que Lucas ele destaca, e uma é Dionísio. E uma coisa que chama muita atenção em Dionísio é que Dionísio ele vai se tornar o bispo da igreja de Atenas. Uma igreja ela começa a ser fundada nessa cidade justamente por uma pessoa que ouviu a mensagem do Evangelho. Então, quando Paulo ele vai pregar o Evangelho, ele não chega, e eu acho que isso é uma lição muito importante para nós, porque existem dois extremos quando a gente vai anunciar o Evangelho. Um extremo é o seguinte, eu preciso fazer vários cursos de doutorado, de PhD para anunciar o Evangelho, para falar de uma maneira que vai ser eloquente e vai convencer todo mundo. E nessa situação, esquece totalmente da ação do Espírito Santo. Só que o outro extremo, que também é equivocado, eu não preciso de saber de nada. É só dizer, Jesus te ama, Jesus morreu por você, que se o Espírito Santo quiser convencer ou converter, ele vai converter. E muitas vezes, trabalhos missionários não foram para frente porque no passado muitas pessoas falam, não, se Deus quiser que alguma pessoa se converta, o Espírito Santo vai agir na vida delas. Então percebe que as duas situações são equivocadas, em que tanto você pensar que só pela sua própria força, sua capacidade, você vai conseguir com que alguém se converta, como também ficar de braços cruzados e esperar, se o Espírito Santo quiser, vai trazer pessoas aqui para a igreja. O que nós aprendemos de Paulo são duas coisas que agem na vida da igreja. Uma,
a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele age, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas incapacidades, apesar de nós termos curso superior, não temos nem temos estudado no ensino fundamental. Deus age na nossa vida. Mas isso não é desculpa para o segundo aspecto, que é a responsabilidade humana, de nós simplesmente cruzarmos nossos braços e não fazermos nada. Deus nos chama, nos dá o privilégio de termos essa responsabilidade, de não somente viver o Evangelho, mas também de anunciar. E aqui nós vemos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A responsabilidade humana por quê? Porque Paulo, ele conheceu a cultura dos atenienses, ele conhecia as Escrituras e ele pegou o link de que os atenienses não estão afastados, de que Cristo não é simplesmente o Deus dos judeus, mas Cristo age também na vida de toda a humanidade. E quando a gente olha para a soberania de Deus, é bem curioso, porque Eusébio de Cesareia conta a história desse Dionísio. E é bem interessante, sempre quando vocês lerem nas Escrituras, que vocês verem que algumas pessoas são destacadas, procura no Google e pesquisa um pouco da história dessas pessoas, porque não é à toa que eles estão aqui. No dia que Jesus foi crucificado, os evangelhos falam que houve trevas. Eusébio de Cesareia conta que Dionísio, nesse momento, percebeu as trevas e isso chamou ele a atenção. No dia que Paulo estava pregando, e aqui a gente tem só um relato curto, mas quando Paulo começou a falar e mencionou sobre a ressurreição, sobre as trevas, Dionísio se lembrou que alguns meses atrás havia trevas e ele ligou essas trevas justamente com a crucificação de Cristo Jesus. E isso foi um fator importante para que ele crê que justamente esse Cristo é Deus sobre a terra. Então, quando a gente vê aqui que Deus nos impele a anunciar a mensagem do Evangelho e que nós devemos ter a nossa responsabilidade, qual que é a nossa responsabilidade? De não somente ficarmos na superficialidade do Evangelho. Muitas vezes nós nos contentamos simplesmente em decorar versículos. Vamos só decorar versículos e aí vamos repetir esses versículos. Mas o que chama a atenção no Paulo e nos apóstolos, nos discípulos, é que eles não simplesmente decoravam, mas eles buscavam compreender, entender. E a gente vê todas as vezes que o Evangelho é pregado, é porque eles sabiam daquilo que eles estavam falando. E também a gente vê a soberania de Deus que, apesar de várias circunstâncias, situações, aqueles que pertencem a Deus, a mensagem toca o coração. Então, qual a lição que nós temos e que nós tiramos desse episódio? Primeiro, nós não fomos chamados somente para ouvir as boas novas, para nos alimentarmos, ou simplesmente chegar aqui e buscar a Deus para receber uma bênção em nossa vida, em qualquer situação que seja. Mas se realmente o Evangelho fala aos nossos corações e nos transforma, e nos impacta, se nós realmente somos alimentados com as boas novas, ele tem um resultado, tem uma consequência. E qual é a consequência? Há em nós, o Espírito Santo opera em nós a vontade, o desejo de anunciar essas boas novas às outras pessoas. E a igreja primitiva cresceu a partir desse princípio, a partir desse alicerce, que eles entendiam que não simplesmente empurrar uma religião, empurrar uma doutrina, mas de tudo aquilo que eles têm aprendido, tudo aquilo que eles têm crido, tudo aquilo que eles têm observado, de que nós também devemos estar anunciando, devemos estar ensinando, devemos estar mostrando esse caminho. E Paulo fala exatamente isso. Antes, nós vivíamos um tempo da ignorância e Deus não levou em conta os nossos pecados. Mas agora, Ele nos alerta, Ele abre os nossos olhos e abre-nos entendimento para que nós possamos anunciar as boas novas do Reino. Amém.